Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer a minha mala. Ela já tá parcialmente feita, na verdade, porque teve um dia que eu tirei só pra fazer esse tipo de coisa. E eu tinha desfeito ela, eu até tinha gravado, mas aí eu fiquei muito emocionada. Teve muita roupa que eu tirei, inclusive essa roupa aqui. Ela era da minha escola, é meu antigo uniforme. Olha que lindo, gente. Ela é... Dá pra ver? Quer dizer, obviamente dá pra ver, né? São 4 pins que eu tenho. Todos são de algum reconhecimento que eu tive. Então, eu acho que eu tenho... Ah, é que eu tô com 2 medalhas aqui, mas não dá pra tirar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho essas 12 medalhas aqui. Essa aqui é de participação de Olimpíada. E essa aqui é da minha bolsa. Eu ganhei... Life Skills Achievement? Life Skills Achievement Scholarship. É uma bolsa, tipo... Na verdade, não é uma bolsa estilo faculdade, daquelas de $1.000, mas ela é um dinheiro que você usa pra aplicar pra faculdade. No caso, eu usei o dinheiro que eu ganhei pra aplicar pras faculdades. Aí eu usei... Acho que eu ganhei $500, aí eu utilizei o dinheiro para aplicar para as faculdades do Canadá. E aí, essa aqui é meu uniforme. A gente tinha uma sainha, e aí era uma sainha xadrez. Eram três blusas que a gente tinha. A gente tem uma blusa social branca, que ela é uma blusa assim de solzinho, ela é uma blusa de manga assim normal, com o logo da escola em azul. Aí tem a blusa azul de manga, com o logo da escola em branco. E aí tem a blusa branca, que é a blusa formal. E aí a gente usa o blazer com a blusa formal. Dá pra você usar assim, tipo... Você pode... A blusa de verão, você só usa durante o verão. Então é a saia e a blusa branca no último termo. Então na época de fevereiro a junho, mais ou menos, que é o termo de verão, a gente pode usar. E se não, como é inverno, a gente é obrigado a utilizar tanto a blusa de manga longa quanto a blusa formal, porque são blusas mais quentes. Mas na teoria é só pra ficar estilizado, assim, padronizado o uniforme na escola. E aí, quando a gente usa blusa formal, a gente também tem que usar gravata. E toda vez que tiver assembleia na escola, a gente usa também o blazer. Então, sei lá, vai ter algum aviso, aí a gente tem que usar esse uniforme, porque eles vão juntar todo mundo lá na quadra da escola pra dar o aviso pra gente. Tipo, sei lá, vai apresentações que tem, a gente tem que usar essa roupa. Vai ter um convidado especial da escola vindo pra cá falar com a gente. A gente tinha que usar esse uniforme. E aí, eu era do parlamento, né? Então, o que a gente fazia? O sinal começava às 8h15 da manhã e eles mandavam a gente pra sala de aula, que era do parlamento, ficava. E aí, 8h30, a gente ia na sala de aula recolhendo o pessoal pra levar eles pra a quadra. Que, na verdade, não era... É uma quadra, sendo que não é uma quadra, sabe? É um ginásio. Pronto, a gente levava o pessoal pro ginásio. E aí, lá tinha as cadeiras e nesses 15 minutos a gente ficava organizando, sei lá, o microfone que tem que colocar no lugar certo. Ver se tava tudo certo, se tava faltando alguma coisa. A gente era um grupo, assim, de 20 a 30 pessoas. E aí, nisso, a gente era autorizado pra chamar os alunos. Aí, a cada 10 parlamentares, a gente ficava com um andar. Então, normalmente, eu pegava o primeiro ou o segundo, porque eu preferia só, tipo, ir ali na biblioteca, falar, galera, bora. Ou na sala de música, falar, galera, bora. E na cantina e pronto, era isso. Aí eu só ficava lá esperando no ginásio. E era muito massa, gente. Eu adorava, adorava, adorava. Aí vamos aos meus reconhecimentos dos pins, né? Esse aqui foi no meu primeiro termo. Eu acho que o primeiro que eu já ganhei assim na minha vida foi esse aqui. Não necessariamente esse, mas foi um dos vermelhos, que foi por conta do Media Team. Em 2024 eu criei o Media Team e eu ainda penso em fazer um vídeo sobre, porque pra mim esse é tipo top achievements que eu já fiz na minha vida. Eu criei um grupo de mídia lá na escola, não só eu, né, mas eu e uns amigos meus. Acho que nós éramos 5 no total, 5 ou 6, não, 4 ou 5. E aí a gente criou o Media Team e, tipo, a gente ganhou reconhecimento de artes. Então, esse aqui é por conta do Media Team e eu fiquei muito feliz. A primeira vez que eu subi lá no palco, eu lembro que quando eu cheguei na escola, a galera subia no palco pra ganhar reconhecimento de, tipo, aluno de destaque de matéria, matemática, física, química, essa galera que fazia IP, que era bem hardcore. E aí eu ficava, gente, nunca que eu vou pegar um negócio desse. Tipo assim, eu vou ser aquela aluna que vai sempre vir, vai bater palma, parabéns pra vocês, e vou voltar pra minha sala. E aí no meu segundo termo tava eu lá, subindo. No meu quarto, eu era tipo, eu assim, top alunas. E aí depois veio o meu terceiro termo, que aí foi o termo que escaralhou tudo, eu comecei a me tornar eu, né? Hoje em dia eu sou a cara da escola. E aí a gente tem essa aqui,
que é por conta da minha casa. A gente era dividido em 6 casas, era Discovery, Unity, Harmony, Spirit, Legacy e Courage. E aí, eu vivi na Courage até 2024. Quando eu fiz 16, eu mudei pra Discovery. E aí, a gente ganhou a casa daquele ano. Então, eu tenho esse meu pinzinho da Discovery. Esse aqui veio junto... Não, esse branco veio junto com a minha bolsa. Esse amarelo foi por conta de participação de housing. Tipo, também junto com a divisão de casa, a gente tinha pessoas que eram responsáveis dentro daquela casa pela segurança de todo mundo. A gente tinha um responsável mesmo que a escola bancava, que era o nosso advisor, mas os advisors só trabalhavam lá de noite. Então, às vezes, aconteceu uma situação durante o dia e aí... e tal coisa sumiu, preciso de alguém que vá comprar material para uma festa que a gente vai planejar no mês. Ou toda semana na Courage, na época que eu vivia lá, a gente fazia noite de estudos. Então, dia de sábado, ou, sei lá, às vezes durante a semana, se tivesse tendo midterms, que é as provas, a gente comprava chá, comprava café, e aí todo mundo sentava numa mesa que tinha lá no Common Hall, e a gente ficava estudando. Aí a gente comprava biscoito, e quem fazia isso era eu. Então eu ganhei reconhecimento, porque eu simplesmente era uma hall manager incrível. Essa coisa de, vamos sentar todo mundo, estudar juntos, e vamos comprar biscoitos pra gente ficar estudando. Ideia minha. E, sei lá, às vezes a gente... Toda semana a escola financiava um evento pra gente fazer. Então a gente ganhava uma verba e tanto podia fazer uma atividade dentro da escola quanto fora da escola. E aí eu falei com a minha advisor, a gente negociou de dividir essa quantidade de dinheiro e fazer 2 eventos. Fazia um dentro da escola e outro fora. Toma. E era, assim, bem legal. Eu amava. Aí pronto, né? Reconhecimentos por isso. Aí os outros 2, um foi por conta ainda do Media Team, porque depois eu me tornei diretora do projeto. E aí era reconhecimento de artes. E o outro foi reconhecimento da minha aula de AP Artes, que eu não fazia absolutamente nada. Era a aula que eu mais tinha estresse, mais dor de cabeça, que eu mais chorava. Ligava pra mim falando, mãe, quero voltar pro Brasil, não aguento mais essa aula, tô ficando louca. E eu ganhei reconhecimento, eu fiquei bem feliz. Eu fui pegar o certificado, porque a gente ganha o certificado, e aí dentro do certificado tem um pinzinho, que é esse pin que tá aqui. Gente, eu subi pra pegar esse pin, eu tava... Obrigada. E eu tava, assim, traumatizada com essa matéria. Eu não aguentava mais a minha professora. E ela era um amor de pessoa, gente. Todo mês, assim, acho que era no último na última sexta do mês, ela fazia um café da manhã pra gente. Ela era tão querida, velho. Ela botava uma mesa pra gente. A gente juntava as mesas de sala de artes. E aí a gente ficava tendo o nosso café da manhã. Aí ela trazia café, ela trazia chá, ela trazia biscoitinho. E aí cada um da gente também trazia uma coisinha, sabe? E eu amava, tipo, a gente não ia tomar café da manhã na escola nesse dia. A gente ia direto pra sala de artes. E era muito legal, era assim, core memory, sabe? Porque a gente ficava conversando e falando sobre os projetos que a gente tava pensando. E sobre o Inquiry Journal que a gente tava montando. Era muito legal. Eu amava muito mesmo essa aula. Eu achava ela super uau. Não a aula, esse momento, no caso, né? E esse aqui foi por conta que eu participei da competição de athletics. Tipo, como é que chama aqui no Brasil? Jogos internos, eu participei dos jogos internos da gente, que também é dividido por casa, não é dividido por ano. E aí a Discovery ganhou. Eu não lembro se ele é roxo porque a Discovery ganhou, o que eu não acho que seja, eu acho que todos os atletas ganharam. Eu não lembro se os vencedores ganharam esse pin, ou se todos os participantes ganharam, porque esse aqui é de todos os participantes. Então eu não sei. Não, minto! Esse aqui é de todos os participantes. Esse aqui eu ganhei do Mr. Chu, porque eu era fotógrafa dos atletas. Então eu tinha jogo na escola, tinha competição de natação, de futebol, de basquete, aí eu trabalhava. Minhas terças e quintas era literalmente ficar na quadra, com o live stream aberto, a câmera e ficar procurando a bola. E aí a gente tinha 2 câmeras. A gente tinha uma que era de open... Como é que diz? Tinha perspectiva aberta. E aí a gente tinha toda a quadra e tinha uma outra que era um close-up e a gente ficava seguindo a bola. Aí era bem assim. Era um fone de ouvido, aí eu tinha que ficar vendo a música do jogo que tava tendo. E as câmeras eram abertas, né? E os técnicos ficavam aqui do lado. Tipo, eu ficava no palco da escola e tinha o nosso técnico aqui, o técnico da outra equipe. E aí tinha... mais o Kevin, que ficava trabalhando comigo. Sendo que muita gente passava ali e, tipo, ficava nervoso. E nossa escola era muito forte em basquete. Gente, eu ia abrir a mala. Vou contar várias histórias aqui da Baldwin enquanto não abro a mala. Nossa escola era muito focada em basquete. E hoje em dia, eu acho que
wrestling. Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas é outro esporte que agora na escola ficou bem famoso. São, tipo, os bambambãs da escola. Então, a quadra lotava e ficava muita gente ali perto onde a gente tava falando palavrão. E assim, a gente fazia o live stream pra vários pais, né? Tipo, a gente disponibilizava aquilo no site da escola. Então, assim, minha mãe assistia, mas ela assistia porque eu tava trabalhando lá, né? Não porque tinha outros que ela se interessava muito no esporte, porque mãe não tem nada. Mas assim, imagina quantos pais que não estavam assistindo aquilo. Tinha vezes que os nossos jogos chegavam a 500 visualizações. Uma média normalmente era tipo assim, 100. Às vezes menos, era tipo assim, 13. Tinha jogos que chegavam a mais de visualizações. Tipo, jogos assim, finais de campeonato. Mas quando era só jogo em casa, era bem menor. E aí, o que acontecia? A galera ficava falando palavrão. E aí, eu tinha que adivinhar os palavrões dos outros países, né? Porque quando passava um brasileiro ou um mexicano, tipo, países que eu já sabia, assim, os palavras-chave, eu já dava uma censurada, eu já fechava aqui o som. Sendo que a gente tinha que deixar o som da quadra ligado, né? Porque tinha que ficar o barulho da bola, querendo ou não, né? O SMR ali do jogo, da galera, ai, passa pra mim, jogue, passe, sei lá o quê. Tipo, coisa de jogador, né? E pra censurar os palavrões, que eu ficava... Juro por Deus. Tinha jogo que até eu falava. Se eu for rever, eu vou achar alguns ainda que eu falava, porque eu ficava, vai, puta que pariu, como é que a pessoa faz isso? Porque você, tipo... Aqui eu tinha o computador, né? Aí ele ficava em cima de um totem, ficava o computador aqui. Aí eu tinha o mouse, tinha a câmera aqui, tinha as duas câmeras aqui, né? Eu ficava aqui no meio. Aí o Kevin, eu ficava aqui, tipo, a gente dividia. Eu ficava aqui no sistema com essa câmera, ou ele ficava no sistema com a câmera, enfim, a gente se organizando. Aí imagina, a galera ficava passando e conversando. E a gente tinha que ficar garantindo, tipo, mudou a pontuação, tinha que editar. E, querendo ou não, basquete muda assim, né? Piscou, mais 3, mais 2. Eu sei as regras de basquete, menor ideia. Aí eu tinha que ficar olhando pra cara do árbitro, do pessoal que ficava marcando os pontos, pra ver a pontuação. Aí tinha que mudar, sendo que isso tinha que ser instantâneo. Tipo, eles já me avisavam assim, a bola entrou, 2, 3, 1, não foi. Aí eu tinha que botar no sistema que não foi. Ou tipo assim, bola não entrou. Aí lá vou eu editar o negócio, fazer que nem a Casa TV, quando faz gol. Era tipo isso, mas era não foi, entendeu? E aí, gente, era bem estressante esses jogos, mas eu sinto saudade. Não sei se eu faria, mas assim, eu gostaria de entrar na minha memória naquela época e rever como era o jogo da minha perspectiva. Sem contar a FOMO, né? Porque eu ficava aqui e todos os meus amigos do outro lado torcendo. E eu ficava, poxa, queria estar lá. Mas pelo menos, tipo, quando era jogo de vôlei, eu podia ficar de boa. Eu só trabalhava no de basquete. Aí, por conta disso, eu recebi esse reconhecimento. Eu também era fotógrafa do time de futebol. E aí, vai ter todo um lore que eu posso compartilhar em outro vídeo. Eu não sei se eu posso. Eu quero, eu vou. Não é como se ninguém assistisse esses vídeos, pra ser bem sincera. E aí, gente, é basicamente isso. Era bem legal a experiência da Baldo. Então, eu acho que eu falei de todos os meus pins, né? É da Scholarship, aí Housing, Discovery One. Essas 3 aqui são por causa do Media Team, 2 do Media Team, um de Fine Arts. Scholarship, competição. É isso. E aí a gente tem essa logo aqui da escola, 2 bolsinhos. E aí era a coisa mais linda, velho, porque era tipo assim, todo fechadinho, aí a blusa branca por baixo, a saia e a gravata. Eu amava, ficava me sentindo uma princesa. Eu não sei nem como é que eu vou botar o nome desse vídeo, porque claramente não foi abrindo minha mala. Eu também não vou fazer um vídeo de abrindo minha mala de 40 minutos, porque 15 sou eu falando, né? Então, assim, a gente vai pensar juntos. Nós vamos nessa juntos nos unir pra seguir e encontrar a saída. Vamos abrir a mala? Eu vou botar um casaco, porque eu liguei ar-condicionado. Aí tá meio frio. RS, bora lá.